Vamos começar hoje a fazer uma cervejinha aqui. Hoje a gente vai fazer uma APA. Tá cheio de malte no nariz, cara. Bate no nariz, isso. Hoje a gente vai fazer uma APA, né? Vamos tentar aí mostrar a nossa técnica. A gente já tem aqui o malte mesmo. Aqui tem 10,5 kg de malte Perrier. Cheiroso pra caramba. Aqui a gente tem o malte Garrahead, que é um malte um pouquinho mais vermelhinho. Depois a gente vai até fazer um outro vídeo sobre só o processo de moer o malte. Só isso aí já dá um capítulo inteiro, né? Se tu moer ele muito fino, um top. Se moer muito grosso, não vai produzir açúcar. Não vai produzir açúcar, então tem que ser na medida certa. Vamos falar um pouco sobre o nosso glossário. Para quem não conhece um pouco das terminologias a respeito de fazer cerveja, né? Primeiro, malte. O que é o malte? Malte é a semente da cevada, mas pode ser trigo, pode ser centeio, pode ser outras coisas. Eles deixam dar uma ligeira germinação. Quando ela começa a produzir as enzimas, que são bem importantes para transformar o amido que existe na semente para fazer a plantinha nova, eles interrompem esse processo, botam uma câmara de secagem e depois a gente moe e faz cerveja. Abraçagem, né? É o dia de fazer cerveja, o dia da abraçagem. Né? É o verbo, o ato ou o efeito de se fazer cerveja. Fazer cerveja. É a parte da cozinha mesmo, né? Abraçagem acho que é a parte da cozinha. É o que envolve fogo. É a parte quente, né, que eles chamam. Rampas de temperatura. Cada etapa que tu vai subindo a temperatura da cerveja, ele vai criando um processo químico no malte, que vai quebrando essas enzimas e transformando em açúcar. O nosso termômetro. Justamente para controlar essas rampas de temperatura é importante ter um termômetro. A gente tem de equipamento hoje aqui, temos a nossa panela, onde a gente vai fazer o nosso cozimento. Isso aqui é o que a gente chama de bazuca, é um filtro que vai dentro da panela. Vamos virar o malte para dentro aqui, ó. Fica por dentro. Isso, joga a água dentro do malte. 33 litros d'água. Por que água mineral? Nosso cloro. Cloro interfere no sabor da cerveja. Mas dá para usar água filtrada também. Pra ver quem faz força física aqui sou eu, né? Não tá bem ali. Vixe, tá? Deu. Sobrou 7 litros. Beleza? Fogo. E a parte importante do processo. Eu recomendaria que começasse a beber depois do fogo. Depois da fervura, né? Sabe quando os pais falam pra gente, quando a gente é criança, assim, não mexe com fogo, não sei o que, eu levo essa risca até hoje. Quando é pra mexer com fogo, eu chamo os adultos. Valeu, Carlos! Tá, me dá um gole então desse negócio. Você não quer beber? Fica me tentando. Uma dica importante para quem quer fazer cerveja, comece cedo. Né, Marcos? E outra coisa, arranje uma comidinha. Vamos ver a temperatura. Perfeito. Nos 67 graus, está um pouquinho acima, mas quando a gente vai botar o malte, com certeza essa temperatura vai baixar um pouco. Enquanto o fogo estiver ligado, sempre mexer na panela. Tenta deixar de mexer porque pode grudar no fundo e aí carameliza a cerveja. Essa primeira etapa então é a sacarificação. A primeira tampa que a gente faz aqui, que vai durar agora 75 minutos. Ó pessoal, essa é a linha. Oi. Essa é a parte do mexote, vai ficar 1h15 aqui agora nessa temperatura, que vai manter 66 graus. O que faz essa parte? As enzimas que estavam lá dormindo ainda na semente, agora com a temperatura elas vão se ativar, vão começar o processo de transformação do amido em maltose para futuramente o fundo poder ter um prato cheio para comer. Que é o papazinho para ele. Exatamente. E aí isso ele transforma em álcool. Exatamente. Que é o que nos deixa loucão. Esse álcool aí é álcool para colocar na cerveja?
Não. A cerveja, ela Produz, ó. produz álcool com a levedura, né? A levedura que produz álcool. Faz uma calda de açúcar bem doce. E daí a gente põe fermento. Fermento cervejeiro, quase que nem um pão, assim. Tem alguns micro-organismos ali que comem o açúcar e transformam em álcool. O cheirinho tá bom. Tá fazendo uma cerveja, estamos gravando um videozinho aqui. Olha só que legal isso aqui. Tabela periódica da cerveja da cervejaria Sapopemba. Na verdade é da Schwarz. Da cervejaria Sapopemba. Só aqui, ó, número 17 na tabela periódica. American Perieiro. Aliás, falando em tabela periódica, falando em cozimento e tal, eu tô vendo um seriado que tu vai ter que ver, cara. Breaking Bad. O nome do seriado é esse, tocando foda-se. O cara ele é um químico fodástico. Ele é professor. Que nem tu, assim. Só que ele descobre que tem câncer. Não vou contar spoiler. Aí, pô, fudido lá, não tem como pagar o tratamento caro pra caramba. O cara descobre, cara, que ele é um gênio pra fazer drogas. O melhor que existe no mundo inteiro pra fazer metanfetamina. E aí o seriado começa todo a se desenrolar nisso, um professorzinho lá de meia idade com câncer, gênio em química, que se descobre um traficante foda. É um anime japonês. E sempre tem o preconceito em relação a japonês, assim. Esse anime é uma história que tem começo, meio e fim, é fantástico, recomendo. E ele se chama Full Metal Alchemist. E como todo anime japonês, ele tem olhos esbugalhados, Sim, claro. seios saltados na tela, Não, e calcinhas aparecendo a todo momento. Toda hora. É uma história assim de duas crianças que nasceram com a habilidade de fazer alquimia. Só tem um porém, não pode fazer nenhuma transmutação humana. É proibido pelas leis da alquimia. Pelas leis da alquimia. E esses meninos que foram abandonados pelo pai, a mãe deles fica doente e morre, eles resolvem ressuscitar a mãe deles. A alquimia tem o princípio da troca equivalente. Se E tu como quer, eles se tu quer tentaram... álcool, tu tem que oferecer açúcar pra levedura. Exato, e se você quer É ressuscitar... uma alquimia também. Né? se você quer ressuscitar a sua mãe, você tem que oferecer uma alma. E aí dá tudo errado. É o melhor desenho que eu já assisti. Melhor que Rei Leão. Melhor que Ursinhos Carinhosos. Não. Estamos esperando a cerveja. Tá 66. Tá bastante. Panela mantendo a temperatura. E nós bebendo. Daqui a pouco a gente tá bebendo e a gente não sabe nem o que a gente tá fazendo. Lavagem com 33 litros. E tu acha que tem 3 litros? 3 litros. 24. O que a gente faz com o resto da... Come, tá? Que agora é 24. Acabou. Acabou? Então chegamos aqui na parte, estamos deixando aquecendo aqui a água que a gente vai usar para filtragem. Aqui já acabou a nossa mostura. A gente vai começar a fazer a filtragem. Dois equipamentos fundamentais, que é uma jarrinha qualquer e uma escumadeira. Coisa que a gente já aprendeu nas nossas primeiras cervejas. No início aqui, abrir bem pouquinho, senão pode entupir. Ó, dá pra ver que no início aqui sai bem curva mesmo a água. Mosto, mais uma palavra do glossário. Mosto é o produto da mostura, né? Suco de cevada, suco cevades. Então, não sei se dá pra ver muito bem a cor, mas dá pra ver que nessa primeira tirada aqui saiu um monte de partícula, tem um monte de pedaço ainda de malte. Então agora aqui a gente derrama de novo, devagarinho a gente faz isso. Até pegar aqui o meu celular e eu vou fazer uma filmagem de perto aqui. Então aqui a gente fazendo a recirculação. Mas por que não joga direto? Olha, eu não sei se é um mito ou não esse negócio de jogar direto, mas o que o pessoal fala é que se jogar direto, todo o caldo cai em um único ponto e aí começa a fazer um caminho preferencial do malte.
Aqui ele espalha, desse jeito, jogando em cima da escumadeira, ele espalha mais. Bonita a cor. Cara, a tua urina é tão escura assim. Tô com hepatite. Mais uma vez, esse processo de recirculação ele diverge muito em cervejeiros. É quando tu deve ficar tirando água e colocando água por cima. A gente faz até a gente achar que tá saindo um pouco sedimento e tá legal pra Tá clarificando a cerveja. Né? A gente falou que ia fazer os erros, né? Então tá aí um dos erros. A gente acabou de esquecer de fazer uma coisa muito importante que é o teste do iodo. O teste do iodo consiste no seguinte: a gente usa esse pratinho aqui, esse medidor e iodo. E aí a gente dá um pinguinho de iodo aqui na composição E ele não pode azular. Isso significa que os maltes foram convertidos, os amidos foram convertidos em açúcares. Então tá certo, vamos continuar fazendo aqui a nossa recirculação. Olha, essa leva aqui já está saindo quase um pedacinho de malte. A lavagem, essa água que a gente está aquecendo aqui a par, a gente vai largar ela aqui dentro, da mesma forma como a gente está fazendo com o mosto, a gente vai fazer com essa água que está purinha aqui, está só a água mesmo. E ela, por isso que a gente está aquecendo ela parte, ela tem que estar na mesma temperatura da mostura, 66 graus. Isso aqui agora que a gente tirou, você provar, ele está absolutamente doce. Primeiro que o cheiro impregnou no ambiente todo, né? O cheiro de malte cozido é uma coisa maravilhosa, assim. Nada de sedimento. Quase. Olha, o serviço é muito personalizado, né? O que é isso aí? Brinde. E Paranauê. Porra. Maltadinha, hein? Nossa, gostosa demais. Aí assim, pessoal, com isso aqui a gente concluiu a parte de recirculação. E é uma coisa que eu recomendo bastante pro pessoal. Antes de começar a fazer cerveja, pensa em todas as etapas que envolvem o processo de produção, porque senão você pode chegar menos lá no processo e ver que está faltando alguma coisa, ver que tu não tem uma torneira adequada para fazer o resfriamento, por exemplo, tu não tem uma panela que está limpa. Agora, por exemplo, a gente pensou que a gente não viu ainda onde a gente vai fazer o resfriamento da cerveja. Aí o Marcos vem aí com uma outra panela, que a gente vai usar agora para fervura. O ideal não é fazer essa queda aqui, porque isso gera muita espuma. O oxigênio não é uma coisa muito boa para cerveja, exceto no momento em que tu vai inocular a levedura. A lavagem é exatamente o mesmo processo, só que eu estou pegando aqui agora a água limpa e fazendo aquele mesmo processo de jogar em cima da espumadeira, para que faça bem o processo de lavagem mesmo. Vai lavar o malte agora, tirando o máximo do açúcar que está depositado nesse malte. Mas é espumadeira ou espumadeira? Acho que é espumadeira. Bom, beleza. Terminamos então aqui a parte de Toda filtrada. toda a filtragem, lavagem. Inclusive aqui tá, nessa panela da fervura está todo o nosso mosto agora que vai partir para a parte de fervura. Aqui só sobrou malte, bem lavado. Gostoso e doce. Não tá mais tão doce. Ah, tu vai guardar um pouco para fazer um pão, que de repente a gente pode gravar até um vídeo da gente fazendo um pão, né? E aí, como esse vídeo vai ficar muito grande, a gente vai dividir em dois. Agora, no próximo vídeo que a gente vai começar a gravar agora, a gente vai partir para a parte de fervura. E a gente vai deixar uma perguntinha pro pessoal aí. A perguntinha que a gente vai deixar essa semana é que o pessoal indique para nós seriados que tenham a ver com esse mundo cervejeiro, que tenham a ver com esse negócio de panela, cozinha, alquimia e tal como Breaking Bad e o Full Metal Alchemist. Então tá, pessoal, outra coisa que a gente não pode nunca deixar de esquecer de falar é para que o pessoal siga o canal no YouTube, dá um curtir lá no Facebook, se gostou do vídeo dá um joinha ali, se não gostou, como é que se diz esse símbolo aqui, não sei como é que se fala assim. Morte. Morte do Imperador Romano. E é isso, até o próximo vídeo. Bazinga!